Boa tarde, graça e paz. Eu quero, através desse vídeo, trazer uma mensagem hoje falando a respeito de identidade restaurada. A nossa identidade é aquilo que nós somos. Então, muitas pessoas vivem quase a vida inteira com crises de identidade, não sabendo quem ela é, o que ela quer, principalmente na adolescência, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E eu quero nesta tarde usar um texto que está na palavra de Deus, lá em João 21, quando Jesus ele chama, ele já havia ressuscitado, e Pedro, nós conhecemos bem a história de Pedro, que Pedro nega Jesus 3 vezes, e aqui Jesus já havia ressuscitado, já havia dado para eles uma ordem que eles deveriam ir pregar, por todo mundo o evangelho. E Pedro, ele voltou a ser pescador de peixes. E nessa noite que eles saem para pescar, eles pescam a noite inteira, mas não apanham nada. Aí no versículo, João 25, versículo 5, o Senhor Jesus diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Quando nós achamos a nossa identidade, nós achamos também o nosso destino. Então Jesus ele quer primeiro restaurar a identidade para depois suprir a necessidade. Aqui nós vemos Jesus chamando eles de quê? Filhos. Então está dizendo para eles quem eles eram. Eles eram filhos. Então vocês não são servos, vocês não são qualquer outra coisa, mas vocês são filhos. Então nós temos que entender que nós temos uma identidade de filhos diante de Deus. Primeira coisa que nós precisamos ver e entender essa identidade, aceitar essa identidade e reconhecer aquilo que nós somos em Deus. Não aquilo que as pessoas dizem que nós somos, ou aquilo que às vezes a nossa própria mente, os nossos conceitos, nosso preconceito, aquilo que nós achamos de nós mesmos. Então nós sabemos que nós fomos criados por um Pai eterno. E nós fomos criados com um propósito. Então, ou seja, Deus primeiro resgata para eles o quê? A identidade. Para depois, então, trazer o quê? Um destino. Nós podemos ver que Pedro, ele é chamado, você pode ler lá em Lucas 5, quando Pedro ele é chamado no mar, ali na praia, Jesus fala para Pedro: Pedro, eu farei de você o quê? Pescador de homens. Ou seja, você não vai ser mais um pescador de peixe, mas você vai ser um pescador de almas, você vai ser um pescador de homens. E aí nós sabemos toda a história que Pedro, então, ele nega Jesus. Está aqui em Lucas, quero ler esse texto, aqui em Lucas 22, versículo 54 e o 55. Fala assim: então prenderam Jesus, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Olha que interessante, irmãos. Jesus agora, para restaurar a identidade de Pedro, ele arma todo o cenário. E Jesus está ali na praia, aonde Pedro foi chamado. Então, volta lá em João 21, lê todo João 21, que você vai ver que Jesus estava ali na praia. E o que Jesus tinha feito? Uma fogueira. Ou seja, aonde ele foi chamado e aonde ele caiu. O Senhor estava ali preparando todo um cenário para trazer uma restauração na vida de Pedro. Porque esse fato que acontece de Pedro negar Jesus, isso mexeu muito com ele. De tal forma que ele se achou indigno já para o ministério. Ele achava que ele não era digno mais de ser um discípulo, um apóstolo, ele não era digno mais de ser usado pelo Senhor para pregoar a palavra, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ele não se achava mais digno desse ministério. E aí ele volta a ser pescador de homens. Então o Senhor prepara todo aquele cenário. Imagina na mente de Pedro voltando, o chamado dele, o momento em que ele nega, quando ele vê ali aquela fogueira. E aí o que acontece? Interessante, que a palavra de Deus aqui em Lucas 22, quando Pedro nega Jesus, fala assim no verso 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Porque depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele ouve o galo cantar. Então ele lembra
de que o Senhor disse para ele, antes que o galho cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse para Jesus, não, Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Só que Pedro, então ele se decepciona consigo mesmo, né, com a sua atitude, e ele nega Jesus ali. E quando o galo canta, ele lembra dessas palavras, e ele chora amargamente. Esse choro aqui é um choro de arrependimento. Eu tenho certeza que ele se arrependeu daquilo que ele havia feito. Né? É claro que Jesus já havia perdoado ele, porque a condição para haver perdão é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e deixamos o pecado, nós somos perdoados. Né? Quando nós falamos para o Senhor, a palavra de Deus fala, se nós confessarmos, Senhor, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, com certeza, Pedro ele já tinha recebido o perdão de Deus, mas ele não havia se perdoado. Aí é que está, né, a questão. Ele não havia ainda se perdoado. E aí, voltando para João 21, aí Jesus fala para eles assim, no verso 6. Primeiro no 5 ele fala, filhos, tem de alguma coisa para comer? A mesma cena, irmãos, que aconteceu quando o Senhor chama Pedro, ele tinha trabalhado a noite inteira e nada ele tinha pegado. E ele fala assim, né, vamos ao alto mar, lança a rede. Pedro ainda fala com ele, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Porque ele poderia ter dito, mas eu sou um pescador experiente, eu já pesquei, já tentei a noite inteira, não peguei nada, por que que eu vou tentar novamente? Mas ele disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E naquele milagre ali, o que que acontece? Jesus, depois deles lançar a rede e vir cheias de peixe, então Jesus fala para Pedro, né? Você agora vai ser pescador de homens. E aqui acontece a mesma cena. Olha, você vê a mesma coisa. Jesus fala assim, no verso 20, o capítulo 21 de João, verso 5. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam, não. Como naquela noite, quando Jesus chama Pedro. E ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, quer dizer, Deus preparou o mesmo cenário. Jesus prepara o mesmo cenário. E aí, quando eles chegam, né, ali na praia, o Senhor já tinha ali pão e peixe para eles, né? Fala assim, o verso no barco. Logo que desceram, verso 6, verso 9, desculpa, verso 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ou seja, antes mesmo de nós termos uma necessidade, o Senhor já tem ela, já tem a provisão para as nossas necessidades. Eles estavam com fome, certamente. Eles tinham passado a noite inteira pescando, não tinham pego nada. E já era no outro dia, então eles não tinham também pego nada. Mas Jesus já tinha tudo aquilo que eles precisavam ali na praia. O peixe, o pão, né, a fogueira. Jesus preparou tudo, todo aquele cenário para trazer a memória de Pedro. Lembra, né, quando você foi chamado? Agora lembra de onde caíste, onde você caiu, onde foi que você caiu, aonde que você começou a se achar indigno, aonde foi que você começou a achar que não tem jeito para você, aonde que você começou a achar que você não é ninguém, que você não pode. Talvez na sua vida foi lá na infância, foi uma palavra, foi um trauma, foi um medo, foi tantas coisas que pode ter te paralisado, né? O que paralisou Pedro foi a culpa. A culpa paralisou Pedro. E tem tantas pessoas paralisadas pela culpa porque não se perdoam, não se perdoam. E aí, como que Jesus faz? Jesus então chega para Pedro e fala assim, no verso 15, e depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, quando o Senhor está dizendo, Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele está dizendo, Pedro, você é digno. Eu te torno digno, eu te capacito, você é capacitado. Apacenta as minhas ovelhas. E aí, ele fala novamente para Pedro, Pedro, tu me amas? Né? O verso 16. E aí Pedro fala assim,
Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Aí disse a terceira vez, e na terceira vez Pedro se entristeceu por ter dito 3 vezes, porque ele lembrou da terceira vez, ele lembrou das 3 vezes que ele negou Jesus. Então Jesus estava ali restaurando a identidade de Pedro, restaurando a identidade dele de apóstolo, restaurando a identidade dele de filho, restaurando a identidade dele de uma pessoa capacitada para o ministério, para aquilo que ele foi chamado. E nós temos que entender, irmãos, que nós todos temos um chamado, todos nós temos um propósito. Seja esse propósito seu, como eu sempre digo, né? O propósito de Deus na nossa vida não é só que você seja um pastor, um missionário. Não, o propósito de Deus talvez é você ser um advogado, um engenheiro, um médico, mas que você vai usar a sua profissão para abençoar vidas, que você vai usar o seu ministério, a sua profissão, juntamente com o ministério. O ministério, né, em que você vai apresentar Jesus, que muitas das vezes não vai ser nem através de palavras, vai ser através de atitudes, vai ser através da sua vida, porque a nossa vida, ela fala muito mais do que as nossas atitudes. O nosso exemplo, ele fala mais alto, né, do que as nossas atitudes, porque se a nossa atitude, ela não condizer com o nosso exemplo, com aquilo que nós vivemos, é vãs nossas palavras, né? Nós, em vez de nós estarmos ajudando, nós podemos estar atrapalhando. Então, o que acontece? Às vezes, você tem se culpado por alguma coisa, como Pedro. Eu não posso mais ser discípulo porque eu neguei Jesus. Não sei, talvez há uma culpa aí na sua vida e que você precisa se perdoar. Talvez o Senhor já te perdoou há muito tempo, mas você precisa se perdoar. Outra coisa, às vezes você não consegue perdoar alguém, peça ao Espírito Santo que te ajude a perdoar, porque perdão cura, perdão liberta. Talvez faça novamente esse cenário, igual Jesus fez, monte na sua mente esse cenário, né, de onde que eu fui chamado, onde que eu caí, quando que foi que eu parei de sonhar, quando que eu parei de sonhar? Será que foi quando eu fui reprovada naquela firma, que eu não passei naquela entrevista? Será que foi quando eu não consegui passar na prova do Enem? Será que eu fui... Aonde que me paralisou? O que me paralisou? O que atrapalhou com o meu destino, eu chegar no meu destino? Porque se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você está indo. E se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Você não vai viver o melhor de Deus, você não vai comer o melhor dessa terra, você não vai experimentar, né, da alegria do Senhor, você não vai experimentar dessa paz. Por quê? Porque você ainda está perdido na sua identidade. Então, a primeira coisa que você precisa saber é se conhecer. É se conhecer e saber por que eu me paralisei. Foi aquela palavra do meu pai, da minha mãe, que eu não ia conseguir, que eu não sou nada, que eu não posso nada. A gente não caminha para frente olhando no retrovisor. Você não dirige um carro olhando para o retrovisor. A gente olha de vez em quando é preciso. Mas se nós olharmos só para o retrovisor, nós vamos bater. Então a gente caminha olhando para frente. Mas tem coisas atrás que muitas vezes não está te deixando viver o hoje. E não vai te deixar viver o futuro, o amanhã. Então, volte, conserte aquilo, se perdoe. Né? Seja lá um trauma, seja um medo, seja uma insegurança, volte para os seus projetos. Eu tenho um sonho de terminar a faculdade, então termine. Eu quero fazer um doutorado, faça seu doutorado. Eu quero fazer isso, faça o seu chamado. Eu quero te dizer que Deus, Ele já te capacitou, você é filho, Ele te chama de filho. Filhos, têm o que comer? Eles não tinham, mas o Senhor tinha já pronto para eles o que eles precisavam. Eles foram pescar e pescaram com abundância. Então eu quero te dizer que o Senhor tem para você e tem com abundância. Amém? Que o Senhor continue falando no teu coração.